gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo, como vocês viram no título, eu vou responder várias perguntas aleatórias sobre maternidade. O que acontece? Eu recebo várias perguntinhas, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto lá no direct do Instagram, de coisinhas assim, alguns detalhes sobre maternidade que às vezes não cabe eu fazer um vídeo só disso, mas eu penso que eu respondendo aqui pra vocês, eu já mato a curiosidade de muita gente, né? Então assim, eu já respondo não só pra quem perguntou ali no Instagram, mas também para outras pessoas que têm a mesma dúvida. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que tudo isso que eu vou responder é o que eu faço, né? De acordo com a minha maternidade, são as minhas opções. Isso não significa que isso é uma regra, que tem que ser dessa forma. O que eu puder dar uma dica que foi bom pra mim, eu vou dar, e daí na sua maternidade aí você vê se dá certo, tá? Então vamos lá! Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, né, colocando, gente, façam perguntas aleatórias sobre maternidade pra eu já responder tudo de uma vez lá no YouTube. E vocês foram muito demais. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, eu vou colocar aqui, ó, @NadiaCorsi. É bom que a gente interage bastante lá no dia a dia. Eu tô sempre respondendo os directs, sempre que possível. A gente não repara a bagunça aqui, que quarto de criança é assim, então tem umas coisas desenhadas ali aleatórias no quadro e etc. Então vamos lá, gente, tem bastante perguntas. Se esse vídeo começar a ficar muito longo, eu divido ele em duas partes e bora lá. Uma pergunta que eu recebi, inclusive mais de uma vez, é com quantos... Eu tô olhando aqui, gente, porque como eu tô gravando com o meu celular, eu tive que passar pro computador as perguntas. Com quantos meses você trocou a fórmula por composto lácteo? Bom, eu lembro que eu usava o NAN com a Laura, né? Foi a fórmula que eu usei com a Laura. E quando ela fez 1 ano, eu comecei a usar o Neslac, né? Que é composto lácteo. Tem uma seguidora aqui que perguntou assim, dilema. Trabalhar fora ou não? Qual a melhor idade para deixar a criança na escolinha? Então, gente, isso é uma coisa muito pessoal. Inclusive, assim, comecei a trabalhar fora antes do que eu tinha planejado e levei a Laura para a escola também antes do esperado, do planejado. Isso não foi no mesmo momento, porque quando eu comecei a trabalhar fora, eu comecei a deixá-la com a minha sogra. E quando eu comecei a deixá-la na escola, foi 1 ano antes do que eu tinha planejado, por questão de vaga, que eu já contei isso pra vocês no vídeo, se eu lembrar eu coloco no card aqui, sobre por que eu coloquei a Laura na escola mais cedo. Mais cedo que eu digo é no que eu tinha me proposto a colocar. Gente, isso não tem um ideal. Cada família sabe a sua realidade, a sua necessidade, né? O que é bom ou não pra criança. Eu não gostaria, assim, de forma alguma, de ter levado a Laura pra escola antes de 1 ano. É o que eu pensava, assim, depois de 1 ano, com 2 anos, seria uma idade que eu levaria, sabe? Pra mim, 3 anos era o ideal. Em relação, uma coisa que pode ser, assim, que faça você pensar sobre... Os médicos pedem para que você, por questões imunológicas, principalmente se a criança tem problemas respiratórios ou histórico na família, que é meu caso, por exemplo, o mais recomendado é perto dos 4 anos, porque diz que com 4 anos de idade é que realmente o sistema imunológico da criança começa a se fortalecer mesmo. Só que, gente, como a pediatra mesmo da Laura fala, não necessariamente a realidade imunológica da criança é a mesma, por exemplo, financeira dos pais. E o trabalhar fora, né, a mulher voltar a trabalhar fora, envolve muito mais do que dinheiro, muitas vezes. Às vezes envolve uma necessidade que a mulher precisa mesmo voltar ao mercado de trabalho, e aquilo é importante para ela. Isso não vai fazer com que ela seja menos ou mais mãe, né? Então, enfim, para não me alongar muito, isso você tem que avaliar, assim, conversar, né, com seu parceiro, né, o pai da criança, ver o que é mais viável, mais sustentável para vocês aí. Mas eu não acho que existe uma idade ideal, assim. Tem a idade que eu gostaria, que eu tava pretendendo colocar a Laura com 3 anos, quase 3 anos, né, porque as aulas começam normalmente em fevereiro, a Laura faz aniversário em abril, então eu ia colocar com quase 3 anos. Mas eu acabei colocando com quase 2, mas coitada, ela nem aproveitou a escola, porque já começou essa pandemia, né? Enfim. Outra pergunta é assim, a partir de quanto tempo você deu fórmula pra Laura? Eu dei fórmula pra Laura a partir do momento que eu desmamei ela. Eu desmamei a Laura com 10 meses porque eu descobri que eu tava grávida. Quem não sabe dessa história, vou colocar também o vídeo aqui no card. Eu tive uma gravidez quando a Laura... Eu fiquei grávida quando ela tava com 9 meses, descobri que quando ela tava com 10, né? Infelizmente ela não prosseguiu, não foi pra frente, e pelo meu histórico de aborto, eu junto com o médico dela e o meu médico achamos melhor desmamar a Laura.
Então eu acabei desmamando ela, tem também vídeos eu contando sobre o desmame, como eu fiz o desmame dela, da forma mais gentil possível. E eu acabei dando a fórmula pra ela, então ela tava com 10 meses de idade. Outra seguidora querida perguntou assim: minha filha tem 2 anos e 4 meses, tá fazendo muita pirraça, agora tá dando língua, tipo, acho que mostrando a língua, né? Não sei mais o que fazer. Gente, eu gravei um vídeo sobre o Terrible Two, né? Após os 2 anos, às vezes um pouco antes dos 2 anos, a criança começa nessa fase de birra e nessa fase de testar os limites mesmo. Não tem como eu entrar muito profundamente nesse assunto nesse vídeo, senão eu me estendo muito. Mas realmente é uma fase muito complicada. A Laura também tá passando por dias assim que ela tem testado muito a minha paciência mesmo. Não que ela tá fazendo isso de propósito, mas o comportamento dela testa os nossos limites mesmo. E a única coisa que eu posso dizer pra quem... Eu, no meu caso, que eu tô começando a passar nessa fase agora, e eu acho que tem a ver com todas as fases que a criança passa do desenvolvimento dela, é a gente mentalizar que vai passar, né? A gente tem que tentar pôr limites nesse momento, que é o momento da gente educar a criança, mas a gente também ter a empatia de que ela não entende muito bem o que ela está fazendo. Então, é o momento de você mostrar pra ela que aquilo é errado ou não. Então, a gente tem que ter muita paciência, tentar o máximo de paciência possível. E se você perder a paciência, se alguma coisa acontecer assim também, seja gentil com você mesmo, porque não é fácil pra mãe também, né? A seguidora perguntou assim, ó: a Laura já falou algum palavrão? Quanto ela está pesando? A Laura já falou... Eu não vou falar isso no YouTube, gente. É tipo parecido com caçamba, sabe? Eu não sei onde que ela ouviu isso, porque esse palavrão, eu falo palavrão às vezes. Eu nunca falei na frente dela. Mas ela convive com outras pessoas também e isso pode ter acontecido. Isso acontece, é natural, mas não é bom. Então, o que a gente procurou fazer? Eu, pra não enfatizar muito, não dar muita, né? Eu falei pra todo mundo, ó, a Laura falou essa palavra aí, vamos tomar cuidado e tal. E não fiquei do tipo assim... Eu optei por não falar pra ela, não pode falar essa palavra. Eu, tipo, ignorei, fingi que não ouvi e esperei ver se ela falava mais vezes. Nunca mais falou, mas já aconteceu. Eu não sei exatamente quanto a Laura tá pesando. A gente tem uma balança em casa, mas eu não sei se seria fidedigno eu pesar ela aqui, mas a última vez que eu pesei ela tava com 11.600, se não me engano, mas eu nem lembro quanto tempo faz isso, deve fazer alguma coisa de um mês, porque às vezes eu vou me pesar e ela vê e quer se pesar também, só que eu pesei ela peladinha, que eu lembro, mas às vezes ela me vê eu me pesando, ela quer se pesar também, eu peso ela de roupa mesmo, só pra ela, né, enfim. A mesma seguidora perguntou assim: quando a Laura dorme na vovó, ela não pergunta de você para dormir? Eu sempre pergunto pra minha sogra, né, se ela deu trabalho, se ela ficou perguntando de mim, e a minha sogra sempre fala que não. Eu acho que não é verdade. Eu acho que ela fala que não, ela ficou tranquila, ela não pediu de você e tal. Eu acho que pra eu me sentir melhor, sabe? Eu tenho a necessidade hoje, que a Laura não tá indo pra escola, de deixar. Eu sempre deixo a Laura 2 vezes por semana na minha sogra, pra eu poder trabalhar, que é o que eu tô fazendo agora, por exemplo, que é gravar vídeo pra vocês, dentre outras, né, gente? Eu tenho psicóloga, tenho médico pra ir, eu faço inglês 1 vez por semana, eu tenho toda uma rotina, assim, que requer um tempo que eu preciso que a Laura esteja na minha sogra. E eu sei que ela fica super bem lá, porque toda vez que eu falo que a gente vai lá, ela fica super empolgada. Quando ela chega lá, ela nunca chora pra ficar lá. Mas com certeza ela deve chamar por mim, às vezes perguntar por mim, assim como deve acontecer na escola também. Isso não significa que ela não esteja feliz e também não tem problema a criança ter saudade dos pais. Eu não vejo problema nisso, né? Então, eu acredito que sim. Acho que a minha sogra não me fala pra eu não ficar grilada, sabe? Que minha sogra é uma pergunta que eu recebi aqui da Fran. A Fran tá sempre presente aqui e lá no Instagram. A Laura tá chatinha pra comer? O Matheus não quer comer nada. Eu comentei, acho que num vlog anterior, que a Laura tava com uma certa restrição alimentar. Assim, ela tava muito restritiva nas escolhas dela. Isso é muito comum nessa idade deles. Agora, junto com o Terrible Two, vem isso também, essa seletividade alimentar que eles estão. Isso é uma fase, é lógico que a gente tem que observar para ver se isso não se torna um transtorno alimentar. Por enquanto, eu estou encarando como uma fase dela. E o que eu faço? Eu continuo ofertando e colocando à disposição dela todos os alimentos normalmente, independente se ela tá numa fase que ela tá comendo aquilo ou não. E às vezes acontece de, assim, um dia todas as refeições ela come super mal, outro dia todas as refeições super bem, um dia ela, tipo, come um café da manhã super tudo, daí chega na hora do almoço não come, ou no jantar come, no almoço não come, enfim. Eu acho que foi o que eu falei inclusive num outro vídeo que eu gravei dando um update pra vocês, não sei se esse vídeo vai antes ou depois,
falando como tá essa questão, porque vocês estão sempre perguntando no direct, como tá a questão da alimentação da Laura e tal. Eu tô bem tranquila porque a Laura, ela é um ser humano, né? Ela é um animal racional. Ela não vai passar fome, né? Quando ela tiver fome, ela vai pedir alguma coisa. O que eu tenho procurado fazer, que eu, assim, daria uma dica se caso, né, seja do seu interesse, é não substituir as coisas. Por exemplo, a Laura não come Danone, ela come outro iogurte. Eu nunca dei Danoninho pra ela, mas vamos um exemplo que muita criança come Danone, né? Então, assim, ela não almoçou, então eu vou dar um Danone pra ela. Isso eu não faço. Se ela não almoçou, ela só vai comer na próxima refeição, café da tarde. E assim vai, entendeu? Isso é uma fase muito comum. Mas se você, assim, seu filho tá com uma restrição alimentar há muito tempo, se isso tá te preocupando, né? Que eu acho assim, eu tô tranquila, mas você pode não estar tranquila em relação ao seu filho. Procura uma nutricionista infantil que ela vai te orientar perfeitamente bem sobre isso. A Camila perguntou assim, ó, dica para bebê de 1 ano e 9 meses com dificuldade de pegar os alimentos. Exemplo, banana, só pega em biscoito. Eu acho que ela quer dizer a pega mesmo. Isso é um benefício, sobre a pega ser boa ou não, é um benefício do BLW. Tem muita gente que acredita que o BLW, que isso não faça muita diferença, mas o BLW ajuda muito nessa questão da coordenação motora da criança, na coordenação motora fina, né? Então, assim, até para pegar o talher, mesmo que é uma alimentação que ela coma com a mão, até para pegar no talher eles têm mais jeito, vamos dizer assim, né? Com 1 ano e 9 meses, era pra ele já tá pegando nessas coisas mesmo, né? Aí eu não entendi se você quis dizer se ele tem nojo, se ele não consegue fazer a pega, mas uma coisa eu vou te falar, eu não consegui entender exatamente o que você quer saber, mas uma coisa eu te digo, deixa à disposição da criança, não tenha medo da bagunça, infelizmente, é uma coisa que acontece, a criança quando ela vai pegar no alimento, para ela poder pegar, ela vai se sujar, depois que ela vai pegando o jeitinho de comer de uma forma que ela não se bagunça. Então, assim, tem que deixar, e se caso isso esteja te incomodando muito, conversar com a pediatra dele, porque com 1 ano e 9 meses já tem que ter uma pega legal já dos alimentos e de objetos também. Observa se isso é com objetos, com todos os objetos, ou se é só com comida, porque tem criança também que tem nojinho de pegar as coisas. Aí é uma característica da criança mesmo. A Carmen perguntou assim, quando você amamentava a Laura, ela dormia no peito? Raramente, a Laura nunca teve o costume de dormir no peito. Eu achava ruim um pouco, porque muitas vezes, por muitos anos, ou muitos anos, por muitas vezes eu tive que fazer a Laura dormir por causa disso. Então, mesmo ela desde pequenininha, quando é recém-nascido não, gente, porque eles também dormem, só dormem, né? Você tem que acordar pra mamar, mas vamos colocar ali de uns 3 meses pra frente. Ela eu dava o peito ali pra ela antes de dormir, o último peito antes de dormir, e tinha que fazer ela nanar ainda. Então, assim, por um lado eu achava bom, porque daí a criança não tem esse hábito de dormir no peito, então outra pessoa pode fazer ela dormir, mas também todas as vezes eu tinha que fazer ela dormir. Então era muito raro ela dormir no peito, a não ser nas mamadas da madrugada, né? A Jennifer perguntou assim, ó, não sei se você vai poder responder. Mas vai lá, os avós se intrometem na criação da Laura? Aqui foi difícil demais. Não, gente, e isso é um dos motivos que eu deixo a Laura lá na minha sogra. Se ela estiver assistindo isso, fique aliviada, sogra, porque assim, uma das coisas que façam com que eu fique tranquila da Laura ficar lá é por isso. Eu sou uma pessoa muito controladora, isso é da minha personalidade, eu sei que a gente não deve ser muito assim, mas eu gosto das coisas do meu jeito, e eu acho que por eu ser mãe, eu tenho o direito de, se eu estou em acordo com o pai da criança, eu tenho o direito de fazer as coisas do meu jeito, e ela respeita muito a minha maternidade. Então assim, se eu falo, ó, a Laura não pode comer isso, ela não dá. A Laura tem que comer aquilo, ela me ajuda a dar. Depois tem uma pergunta ali que a questão do mamar dela se eu misturo alguma coisa, depois eu vou falar isso e vocês vão ver como que eu e a minha sogra tem uma sinergia legal. Então ela me respeita muito. Uma das coisas que eu não tive ajuda no começo, assim, logo que eu tive a Laura, eu não me deixei aberta pra alguém me ajudar, porque como eu não tinha minha mãe, eu falei assim, minha sogra ela tem outra cultura, ela não é minha mãe, ela não vai conseguir compreender se eu falar pra ela que eu não quero tal coisa, então eu preferi fazer tudo sozinha assim, eu e o Leandro, né? E eu não me arrependo, porque foi muito bom, assim, talvez foi isso que aconteceu com que criasse esse respeito entre a gente, talvez seja isso. Então a Laura só começar a ficar bem aos poucos lá a partir dos 10 meses e bem mais depois de 1 ano, né? Mas uma das coisas que me deixa muita vontade de deixar na minha sogra é isso, é porque
Eu não sei se ela concorda ou não, mas ela não se opõe com o que eu falo, né? Porque ela sabe que eu sou a mãe, então do jeito que eu tô falando é o certo pra minha filha. Então ela me respeita muito, isso é uma bênção muito. Gostaria que você falasse mais sobre o autocontrole de não bater nas horas da birra. Então, gente, eu falei isso no vídeo que eu fiz sobre a palmada, né? O que eu pensava sobre a palmada, sobre bater ou não. E no vídeo eu falei que o bater tem mais a ver com a sua falta de controle do que o mau comportamento da criança, e é verdade. Só que, gente, é lógico, assim, eu não vou falar pra vocês que já não me veio vontade de fazer isso. Sabe aquela vontade, assim, tipo, ou a criança te bate, faz alguma coisa assim, você tem aquele impulso de vontade, assim, de bater ou chacoalhar a criança? Lógico que dá vontade. Só que isso vai muito da personalidade da pessoa também. Eu me considero uma pessoa muito paciente, né? Eu sou ansiosa, mas eu sou paciente, entendeu? Então, assim, eu tenho muita paciência com as pessoas, de forma geral. Então, pra mim, é mais fácil isso. Talvez pra você não seja tão fácil. Só que isso requer um trabalho com você mesma e não com a criança. Então, assim, muitas vezes também a gente chega nesse limite com a criança porque a gente emocionalmente a gente não tá tão disposto pra ela. Porque muitas vezes você tá cansada do seu trabalho, você tá às vezes brava com seu marido, ou você tá cansada de tudo, até da própria maternidade. Então, assim, se você sente que você tá num descontrole muito grande, eu, sinceramente, assim, a minha opinião sobre isso, eu acho que quando a gente bate, a gente acaba se descontrolando, a gente perde o controle de tudo, sabe? Acho que aí o negócio não vai mesmo, aí que a criança vai ficar mais desobediente ainda. Se isso tá te incomodando, procura uma ajuda, às vezes uma ajuda psicológica. Gente, não tem nada demais você procurar uma ajuda psicológica, isso não significa que você é louco, que você tem problema, nada. Simplesmente significa que você tá cuidando da sua saúde emocional, que é o que todo mundo deveria fazer, né? Pra te auxiliar nisso mesmo, assim, eu tenho muitas amigas mães que procurou ajuda, às vezes toma algum remédio pra dar uma ajudada, assim, na questão dos impulsos, das coisas todas, por causa dessa questão da maternidade. E a maioria delas começaram nessa fase da criança começar a fazer birra. Perguntou assim, ó, a Laura começou a falar bem com quanto tempo? A minha tá fazendo 2 anos hoje e fala pouco. Bom, eu já falei sobre, já fiz um vídeo também sobre, gente, eu tô sempre falando assim, porque às vezes vocês querem se aprofundar mais no assunto, vendo vídeos meus, eu vou sempre indicando aqui pra vocês. Eu fiz um vídeo sobre como incentivar a fala da criança, né, como eu faço com a Laura, e nesse vídeo tem mais detalhes sobre isso. Mas a Laura começou a falar as primeiras palavras, tipo mamãe, papai, com 1 ano e 2 meses. Com 1 ano e 6 meses ela tava falando muito já. Mas o que eu penso sobre isso, gente? Né? Que nem ela falou que a filha dela tem 2 anos e fala muito pouco. Isso é muito de criança para criança. Cada criança tem seu ritmo. E não significa assim, a Laura fala bastante com 1 ano e 6 meses e a outra só com 2 anos, então a Laura é mais desenvolvida. Não existe isso. A Laura é mais desenvolvida. Às vezes é da pessoa dela, da personalidade dela falar mais, assim, querer falar. Você tem que avaliar várias coisas. Por exemplo, eu e o Leandro, a gente fala muito. Eu falo muito, vocês já devem ter percebido, né? Claro, quem me segue sabe. O Leandro fala muito, a gente conversa muito dentro de casa, então assim, nada mais esperado do que uma criança falante, né? Então, às vezes, os pais são bem quietos, assim, não são de falar muito e esperam que a criança fale bastante. Então, às vezes, isso é da personalidade dela mesma. Ela é uma criança mais quieta, ela se manifesta de outras formas. E uma coisa que é muito importante também se considerar é a comunicação, ela não acontece só na fala. Ela acontece de várias outras formas. Então, se a sua filha se comunica, isso é importante. Não importa se ela fala bastante ou não, entendeu? Agora, se você me perguntar assim, o que você faz, que você acha que você faz, que incentivou a Laura a falar? Tudo que eu faço pra ela, com ela, eu falo o que eu tô fazendo. Então, desde que ela era recém-nascida, eu falava, a mamãe vai te dar banho, a mamãe vai limpar agora seu pezinho, a mamãe vai trocar sua fralda de cocô, a mamãe vai fazer tal coisa. E eu procuro falar de uma forma, igual eu tô falando aqui pra vocês, eu não fico falando muito igual nenenzinho, assim, sabe? Não tenho nada contra quem faz isso, mas eu acho que falar dessa forma faz com que a criança desenvolva uma fala mais madura. E eu acho isso importante depois na alfabetização da criança, porque eu fui criada dessa forma. Então, os meus pais sempre falaram muito corretamente comigo, então eu considero que eu seja uma pessoa que fala melhor por isso. Então, eu achei assertivo e fiz igual, entendeu? Isso. A Dan perguntou assim, sobre a rotina, ela dormir no quarto sozinha. A minha de 4 e o meu de 2 dorme só com a gente. Eu não sei exatamente o que você quer falar sobre isso, mas eu quero falar uma coisa sobre isso para as pessoas.
Muito se fala sobre a questão do... Ai, cama compartilhada, a criança dormir no quarto. Às vezes dorme no quarto, mas não é na mesma cama, né? Ai, porque não pode ser cama compartilhada? Ai, porque deve fazer cama compartilhada. Gente, eu acho que isso é de família para família. Cada família sabe o que é melhor para você. Se você acha que tá... Isso que você tem que pensar. Tá confortável para vocês todos, todo mundo dormir no mesmo quarto? Beleza. Ah, não, eu tô incomodada. Ah, então beleza. Então vamos pensar como que vocês vão fazer pra tirar eles do quarto de uma forma gentil, de uma forma tranquila. Se tá tudo bem pra todo mundo, ah, não, eu tô falando isso porque a minha sogra não para de me encher o saco por causa disso, ou porque minha vizinha fala isso. Gente, ó, cada um sabe a sua realidade. Eu não critico ninguém que faça nada. Chegou um momento que eu achei que a Laura tinha que dormir no quarto dela e foi o que eu fiz. Por quê? Por exemplo, essa noite ela dormiu na cama comigo. Porque o que aconteceu? O Leandro viajou e eu não queria fazer ela dormir aqui na cama. Porque eu tava com muita dor nas costas aqui pra fazer ela dormir, porque depois eu vou falar sobre isso, como eu faço ela dormir. Eu deito aqui junto com ela, eu fico muito encolhida. Eu falei, ai, não vou aguentar minhas costas, então eu vou fazer ela dormir lá na cama, como eu faço às vezes, eu faço isso eu e o Leandro junto. Às vezes a gente quer assistir alguma coisa, a gente coloca ela pra dormir, depois eu trago ela pra cá. E acabou que eu acabei dormindo primeiro que ela, eu acordei só hoje de manhã com ela lá na cama. Mas, não que eu acordei só hoje, eu tive umas acordadas assim, mas aí eu falava, ai, vou levar ela pra dormir, pá. Voltava a dormir. Eu durmo muito mal com a Laura, porque ela pula demais, ela rola em cima de mim, então pra mim não é confortável. Então, o que eu fiz? Quis trazer ela pra cama dela, então eu quis trazer ela pro quarto dela, porque isso pra mim e pro Leandro foi melhor. Então, o que for melhor pra vocês, tá ok. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Eu dividi ele em duas partes. Esperem pela parte 2, porque eu tô respondendo as outras perguntas lá. E aproveitando desse vídeo aqui, gente, não esquece de deixar o like de vocês, que é muito importante pra mim, me ajuda muito aqui na interação. Coloquem mais dúvidas de vocês aqui nos comentários que eu vou respondendo e interagindo com vocês. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda, tá bom? Grande beijo e até a próxima!